Ótima tarde para você que está sintonizado, acompanhando a nossa programação. Estamos iniciando mais um Cara a Cara para você que está ligado conosco em toda a região, também nos acompanhando pela internet. Um abraço para você, um ótimo programa. E vamos hoje trazer um tema que as pessoas têm muitas dúvidas e realmente a gente tem esse intuito de estar ajudando você, de estar esclarecendo você sobre os demais assuntos que são necessários aí no nosso dia a dia. E eu recebo para participar comigo desse cara a cara ele que já fez parte da programação da Vertical FM e hoje tenho a honra de receber ele aqui, meu amigo da Autoescola Educar, João Carlos Pelicho. Ô João, boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde, Jaime. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Vertical. Inclusive, eu devo essa minha área de locução à Rádio Vertical. Eu comecei na Vertical, né? Com o Thiago. Eu fui, na realidade, fazer uma apresentação da autoescola, que foi uma propaganda que a gente fez. E aí o Thiago falou: João, por que você não vem fazer um programa aqui de rádio para a gente falar de trânsito e tal? Foi aí que a gente começou, que deu esse start aí, já tem bem aí uns seus 9 anos, mais ou menos, que a gente vem trabalhando nessa área, vem tentando, né, ao máximo possível, colaborar com o trânsito, porque eu acho que isso é fundamental, né, Jaime? O nosso trabalho está relacionado ao trânsito, então eu tenho que devolver para a população, né, tudo que ela me propiciou nesses 18 anos de autoescola. Então, eu acho que é uma função social muito importante de a gente poder estar aqui, poder colaborar com o seu público. Tudo bem, João. Prazer receber você aqui conosco. Eu espero que seja a primeira de muitas nessa nova fase do novo programa Cara a Cara, né? Onde a gente vai esclarecer, vai trazer informações importantes para a nossa população, para sempre estar ajudando as pessoas, né? Nosso foco, nosso intuito é ajudar as pessoas com assuntos importantes aqui da comunidade. E você vai ser sempre muito bem-vindo aqui conosco, viu? Bom, João, Obrigado. o ano de 2022 está chegando, finalizando esse ano de 2021. Foi um ano muito atípico, muito difícil, principalmente muito confuso no que rege as legislações de trânsito, né, e também a documentação de trânsito. Muitas dúvidas, documentos que estavam sendo, que eram exigidos pela legislação, passou a não ser mais cobrado, né? Aí depois voltava a cobrança novamente, de acordo com a pandemia, com as necessidades, foi se adaptando muito e hoje eu acho que o motorista fica meio na dúvida, né, João? Quais são os documentos que realmente estão sendo cobrados pela polícia, pelos agentes de trânsito? Na realidade, a partir de 2022, muita coisa volta a ser exigida. Também com relação aos exames, né, que os motoristas têm que fazer periodicamente, muita coisa não estava sendo cobrada e agora vai voltar a ser cobrado. Então, por isso que eu pedi você para participar comigo, porque você realmente é a pessoa que está aí à frente da autoescola, né, ministrando as suas aulas e esclarecendo para os futuros motoristas da nossa cidade. Vamos começar falando aí, João, com relação aos exames toxicológicos, parece que tem mudança, né, João? Essa mudança aconteceu com a lei 14.071 de 2020. Ela entrou em vigor dia 12 de abril desse ano. Então essa lei foi de outubro do ano passado, depois de 6 meses ela entrou em vigor, porque às vezes acontece isso com a lei, né, Jaime? Ela é promulgada a lei, só que os órgãos, né, que no caso dos DETRANS, por exemplo, tiveram que se adaptar a essas novas regras. Por isso que existe esse prazo de 6 meses. Então, o que já existia no Código de Trânsito, por exemplo, era a obrigação do condutor fazer o exame categoria C, D e E, fazer um exame a cada 2 anos e meio. Só que não existia penalidade para quem não cumpria essa lei. Então, o que mudou foi isso. A partir de 12 de abril, agora existe uma penalidade, a suspensão do direito de dirigir. É uma coisa séria, né? O valor também é um valor alto, na faixa de R$ 1.500, né? Que é uma multa gravíssima vezes 5. Então, essas mudanças é que o pessoal começou a sentir.
Então, muito importante, eu não sei se existe ainda, espero que não, né? Que não existam mais pessoas nessa condição, mas vamos supor que você estava com o seu exame médico, que ele ainda estava válido, não venceu 5 anos, e você não fez esse exame intermediário, que a gente chama, né? Que vai ser entre os exames médicos. Ele é de 2 anos e meio em 2 anos e meio. Se você não fez e der entrada na renovação da sua habilitação, você vai cair na suspensão, porque você está de forma irregular. Então, o Estado deu um prazo para que as pessoas fizessem esse exame. E é esse exame que vai ser cobrado agora a partir de janeiro. Então, quem olha isso daí, quem tem carteira digital, Jaime, é só entrar no aplicativo e rodar na 4ª página do aplicativo, né? Você vai rodando ele para a sua esquerda, né? Passando o dedo no celular para a esquerda, que você vai ver na 4ª página que ele está indicando qual é a data do vencimento do seu toxicológico. Aí você vai lá e vai renovar esse seu toxicológico para depois fazer a renovação da habilitação. Importante, vou precisar fazer 2 toxicológicos? Não, um só. O toxicológico que valeu para renovar o intermediário vai ser o mesmo que você vai usar para fazer a renovação. Então aproveitem isso daí, até a lei pode mudar, né? E fazer você fazer 2 toxicológicos. Então é o que a gente fala, né, Jaime? É importante a gente seguir a lei. Se você não concorda com a lei, lute para que ela mude. Mas enquanto ela não mudou, você tem que seguir ela. A gente não tem outra saída. Porque as consequências são piores do que você executar ela. Sim, com certeza vai ter mais dor de cabeça, né, para ficar discutindo, debatendo, ou depois correndo atrás, depois que for multado, né, João? Do que ir lá fazer tudo que tem que fazer e deixar sua documentação em dia, né? Esse exame intermediário, ele é o mesmo do exame a cada 5 anos? Assim, a forma de fazer, o médico vai fazer o mesmo exame? Mesmo exame. Por exemplo, quem tem menos de 50 anos, que foi a mudança da lei também, né? Que agora tem 10 anos de habilitação, ele vai fazer esse exame intermediário 3 vezes. Ele faz hoje quando ele está renovando. Então vamos supor que foi 2021. Então o próximo exame dele é 2031. 2021, 22, 23. No meio de 2023, ele faz outro toxicológico. Entendi. Aí 23, 24, 25, em 2026 ele faz outro toxicológico. Então não esqueçam os intermediários, é de 2 anos e meio, 2 anos e meio. Na sua habilitação, por isso que hoje é muito importante a gente puxar a habilitação digital, vai estar a informação da data do vencimento. Como qualquer documento, você tem 30 dias após o vencimento que ainda você pode estar andando com o veículo sem problema. E você não é considerado que você está inadimplente, ou seja, que você não fez o exame, tá? Então são 30 dias. Tudo bem. Esse documento digital, João, ele traz uma série de informações importantes. Então, quem não tem esse documento, é interessante que baixe o documento no celular, né, João? É uma ferramenta muito boa, né? Sim. Todo mundo que tiver o QR Code no verso da habilitação, pode baixar o digital. Só que se você não tiver, quando você foi fazer a sua renovação na autoescola, porque geralmente o pessoal vem aqui na autoescola, a gente emite a taxa, a gente pergunta para o aluno, você quer baixar o digital? Porque eu preciso passar 2 informações para o Estado. É um endereço de e-mail e um telefone. Caso você tenha a sua habilitação com o QR Code no verso e você não tenha o registro dessas 2 informações no Ciretran, você deve procurar o Ciretran de Arcos para fazer esse registro dessa informação. Por quê? É uma parte de segurança do sistema. Então, aquele telefone que está cadastrado, só naquele telefone que consegue baixar sua habilitação. E aí vai uma informação, um código, lá para o seu e-mail, para saber se é você mesmo. Então, é a segurança do sistema. Por isso que eu preciso dessas 2 informações. E-mail e um número de celular. Já me perdi sua voz. Para quem tem o QR Code, né, João? Só ler o QR Code no aplicativo
que ele vai baixar todas as informações e vai conseguir fazer a instalação e atualização do aplicativo, não é isso? Isso. Muito bem. Esse documento digital, João, por exemplo, a legislação fala que quando a gente é parado pelo agente de trânsito, você ter a opção de apresentar ou o documento impresso num papel comum, né? Seja a carteira de habilitação, seja o CRLV, ou apresentar o digital, né? No celular, abrir o celular e apresentar para o agente. Isso já é realidade, já funciona. Eu ainda não fui parado depois que eu instalei o aplicativo. Já está funcionando dessa forma, João? Jaime, é realidade. Porém, eu até comento isso com meus... Eu estou até sorrindo porque eu comento com os meus alunos isso. Nós temos uma característica muito engraçada aqui no Brasil, né? A gente puxa as coisas dos outros países, copia dos outros países, só que a gente consegue piorar. A gente tem o dom de piorar as coisas. Eu nunca vi coisa igual. Nos Estados Unidos, quando uma pessoa é parada e o agente de trânsito não tem acesso ao meio eletrônico, ele libera a pessoa. Ele parte do princípio que a obrigação é do Estado de consultar os seus dados e não do condutor. No Brasil, ao contrário. A obrigação é do condutor. Então, se você andar só com o digital, no momento que você for parado, você não tiver, por exemplo, descarregou a bateria do celular, você não tem como mostrar via digital para o agente de trânsito, você vai depender da boa vontade do agente de trânsito e de ele ter acesso à internet. Porque para que eu mostre os dados da minha carteira, eu não preciso ter acesso à internet, ele funciona de forma offline, sem acesso à internet. O problema é se o celular descarregar e o agente de trânsito não tiver acesso. Ele também, você está numa rodovia, por exemplo, que celular não pega. Ou ele então, não quiser, né, João? Nem a boa vontade, né? Nem que ele tenha a boa vontade de ir lá consultar, né, o sistema, ele talvez também não vai ter essa opção de estar funcionando a internet, de pegar sinal naquela região. E aí você vai ele vai ter que fazer a retenção do seu veículo, porque você não tem como apresentar a documentação. Então, eu recomendo andar com os dois. Eu acho que serve como uma saída. Por exemplo, outro dia eu fui no supermercado e eu esqueci a carteira. Então, eu consegui fazer o pagamento da compra através do Pix. Então, meu celular serviu como uma saída. Percebe? Mas não como a principal. Não é tão difícil a gente carregar a habilitação assim, né, Jaime? Eu acho que tudo veio a agregar, tem o seu lado positivo e muito positivo. Por exemplo, eu fiz o curso de MOP e eu não coloquei na minha carteira de papel, só está na digital. Vai lá na digital, já consta lá que eu tenho MOP. Percebe? Então, no futuro, eu acho que mais daqui a alguns anos, isso vai evoluir, né? Vai evoluir e a gente talvez não precise mais nem andar com essa documentação, que eu acho que é função realmente do Estado de pesquisar, né? Ele vai perguntar o seu CPF, vai lá baixar no sistema, já vai vir todo o seu histórico, tudo que você tem, né? Isso até implantar o chip, né? Porque eles implantar o chip na gente, vai ficar mais fácil para eles. E vai ser a leitura completa, né, João? Escaneou, já tem tudo a informação do cidadão. Você não precisa nem falar. É verdade. Ô, João, esses documentos, por exemplo, estavam suspensas as cobranças do CRLV no estado de Minas Gerais. E a partir de 1º de janeiro, volta a ser cobrado novamente o CRLV de 2021, né? Isso, ele é atualizado, em 2021. Não estava sendo obrigado, mas agora, a partir de janeiro, já volta. Eu creio, Jaime, que agora em 2022 vamos voltar tudo à normalidade, né? Então, todo mundo aí deve procurar regularizar essa parte de documentação, porque a lei ela se movimenta muito rápido e às vezes a gente não tem essa informação, são poucas pessoas que fazem como você está fazendo, da imprensa, né? Que a imprensa, a gente deve ressaltar aí a Rádio Vertical, por exemplo, o Portal Arcos, por exemplo, que também tem uma função, junto com a Web Rádio PCN, que a gente faz uma função
muito voltado ao público, ao povo, né? Mas são poucos que fazem essa divulgação, né? Que se preocupam em informar a população do que é certo, do que é errado, e às vezes essa informação também chega um pouquinho tardia, né? Então, se programe, né? Procure regularizar toda essa parte de documentação para 2022, que eu acho que esse vai ser o nosso limite. Eu creio que o Estado vai dar mais 3 ou 6 meses de carência aí para as pessoas se regularizarem, mas que isso deve acontecer agora em 2022. Logo no início de janeiro também já vem as novas taxas, né, João? O licenciamento, o seguro, me parece, não vai ser cobrado novamente. O seguro eu não ouvi falar. Agora tem já foi aprovado na Câmara, agora no dia 15, né? Aqui de Minas Gerais, dos deputados estaduais, para não ter atualização do IPVA. Estava dependendo da sanção do governador, né? Parece que ele não está querendo, ele queria fazer o reajuste, eu acho que é próximo de 30%, né? Mas eles estão querendo congelar a tabela com os valores de 2020. Inclusive ele estava relutante, inclusive chegou a acionar a Justiça, o Tribunal de Justiça, para embargar essa votação na Assembleia. Sim. Então, não sei se ele vai acatar isso. Eu acho que precisa fazer um meio a meio, né, Jaime? Acho que a situação está difícil para todo mundo, né? Não é fácil para ninguém. E eu acho que tem que fazer um meio a meio aí. Eu acho que o valor de 30%... Por que então os salários não são reajustados em 30%? Se é justo reajustar as taxas em 30%, eu creio que os salários também deveriam ser reajustados nesse valor. Uma coisa que é importante, né? Reajuste não resolve o problema, né? Reajuste não resolve o problema. Porque reajuste o salário, sobe a comida, sobe não sei o quê, sobe aluguel, sobe tudo. Quer dizer, a pessoa fica na mesma situação, né? Então, eu acho que realmente nós estamos num momento ainda muito difícil e a gente está se recuperando ainda desses 2 anos. Para você ter uma ideia, a autoescola, nós ficamos 110 dias parados, 70 dias parados em 2020 e 40 dias parados agora em 2021. 110 dias é basicamente 1/3 do ano, né? É muita coisa, né? O prejuízo em todos os setores foi enorme, né, João? Então a recuperação ela vai levar ainda um bom tempo para que todas as empresas, em todos os setores, consigam se recuperar. E o cidadão também, com certeza, teve muito prejuízo, porque tem muita gente desempregada ainda, né? Sim. Então, João, com relação às mudanças na questão da remoção dos veículos, eu gostaria que você explicasse para os ouvintes o que mudou. Porque o pessoal está divulgando na internet muita fake news, que agora acabou a mamata dos guinchos, que não sei o quê, e não é bem assim, né, João? Não, na realidade não é bem assim. O Estado ele vem já nos últimos 2, 3 anos mudando esse aspecto. Em 2016, por exemplo, foi eliminada a apreensão dos veículos. Porque o carro era apreendido e ele ficava um determinado tempo, por exemplo, na Polícia Civil, e às vezes esse veículo era até utilizado. E isso gerava muitos processos para o Estado. Então o Estado já diminuiu, já acabou com a apreensão para ter ou remoção ou retenção do veículo. E o Estado, por exemplo, antigamente, quando você era pego dirigindo embriagado, por exemplo, era feito o recolhimento da CRLV, era feito o recolhimento do CRLV, recolhimento da CNH, e o veículo ia para o pátio. Hoje o veículo não vai mais para o pátio. Hoje o veículo, se você apresentar um condutor habilitado, ele vai levar o carro. A mesma coisa quando você é pego dirigindo, e você tem categoria diferente. Você é habilitado na categoria A e você foi pego dirigindo um veículo da categoria B. E o agente de trânsito vai fazer? Vai te dar um tempo, mas só que esse tempo, ele era totalmente, estava na mão do agente de trânsito. Não existia nada na lei falando que tempo é esse, para que apresentar um condutor habilitado. Então, a lei ela está querendo regulamentar isso. Então, até imprimir aqui, você vê como o nosso judiciário não é fácil, né? A gente tem uma lei aqui que é de 21 de outubro de
de 2021 e a outra que é 13 de outubro. No 13 de outubro, no artigo 270, parágrafo 2º, ele fala que esse prazo, por exemplo, quando a pessoa foi parada com uma irregularidade, vamos supor que ele está com o catalisador, que é uma peça do veículo que vai transformar os gases poluentes em vapor d'água, então é um item obrigatório. Então o cara tirou esse item obrigatório porque ele deu defeito, é uma peça cara e o cara não quis colocar de novo. Então, esse item, por exemplo, que ele não oferece risco aos demais condutores, na lei, no dia 13, ela fala que o prazo para ele apresentar a solução, ou seja, para ele colocar novamente o catalisador, é não superior a 30 dias. Já na lei do dia 21, baixou ela para 15 dias. Tá vendo? Do dia 13 ao dia 21 já teve mudança. Então a população fica perdida mesmo, né? Tá? Então, Realmente. o prazo que a gente tem agora é 15 dias, mas é como você falou, não é que acabou a mamata do guincho. Se você for parado, né, uma retenção, e você tiver, por exemplo, os 4 pneus careca, vai ser recolhido para o pátio. Ah, eu estou com um problema, por exemplo, na luz do freio, e eu não consegui solucionar no local. Também oferece risco aos outros condutores. Você vai para o pátio. Então, não é que o pátio acabou, mas ele, cada dia mais, o Estado quer levar menos veículos para o pátio, porque isso causa um prejuízo financeiro grande para o Estado. Porque se você tiver lá o seu carro, que ele estiver danificado de alguma forma, é só você fazer 3 orçamentos, né? Levar na justiça, que é causa ganha. Você vai movimentar, você vai colocar tanto a Polícia Civil quanto o pátio na lida, né? E é causa ganha, é muito simples. Então o Estado ele quer fugir disso. Ele quer mandar para o pátio realmente quem tem necessidade. Parar de ficar com essa movimentação no pátio, né? Que a gente aqui em Arcos já tem algum problema. Você imagina uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né? São grandes capitais. Eles não dão conta, né? De ter pátios. Eu já vi pátio aí com carro empilhado, 5, 6 carros um em cima do outro. E aqui em Arcos já tem uma situação bastante complicada com relação a pátios, né, João? Muitos pátios aqui estão superlotados, não se faz leilão, né? É difícil a realização dos leilões para esvaziar esses pátios, porque a grande maioria das pessoas abandona os veículos lá e não volta para buscar, né? Às vezes o custo para você retirar ele é maior do que o que ele vale, né? Ou muito próximo do que ele vale, tipo 70% do que ele vale. Aí a pessoa acha que não compensa mais investir. Eu comentei isso, eu estava dando aula hoje de infrações e penalidades, comentei até isso com os alunos. Vai ter que surgir uma lei, porque a lei ela fala o seguinte, que você tem até 60 dias para reclamar um veículo quando ele foi para o pátio. Mas não tem uma lei que fale o que pode ser feito com um veículo que não foi reclamado nesses 60 dias. O normal no Brasil aqui é ir para leilão. Outros países, como os Estados Unidos, dependendo da condição do veículo, ele é amassado, né? Ele vira uma caixinha pequenininha lá e acabou o carro, é dado baixa no veículo. A gente não tem isso. Então, se o carro é muito velho, está em muito mau estado, ele vai virar um lixo lá no pátio, né? E podendo trazer doenças como dengue, né, Jaime? A gente sabe disso. Aqui no interior, a coisa mais difícil é porque o leilão é caro. Mas se promover um leilão, não é uma coisa barata. Então, eu acho que os municípios tinham que se unir, né? Fazer por exemplo, Arcos, Iguatama, Japaraíba, Lagoa da Prata, Formiga, e fazer um leilão conjunto, né? Para diluir esses custos. Hoje a legislação permite isso, né? Esse compartilhamento, para que os custos baixem, para que eles possam fazer uma rotatividade maior para livrar os pátios. Ô, João, de quem é o custo desses veículos que estão no pátio? Geralmente o pátio é particular, né, que presta serviço. E quem assume esses custos da permanência desses veículos que não são reclamados? É o Estado? Não, eu creio que o Estado não faz, não. Porque, na realidade, quando é feito o leilão, sim, aí o delegado, né, ele faz a listagem de quais são os veículos,
submete para o juiz libera. Quando ele submete os veículos, ele já vai passar os valores, o valor do pátio, o guincho, né? Aí esse veículo é vendido, aí o juiz vai passar o valor que é do pátio, o valor que são de multas, por exemplo, documentação, que ele está com problema com o Estado, passa para o Estado. O que sobrar, ele é colocado numa conta no CPF do dono do veículo. Só que o próprio proprietário tem que procurar o fórum para receber esse dinheiro. Caso ele ficou devendo, isso vai para a dívida ativa da União. Não morre, não. No próximo veículo que você comprar, você já não consegue, você vai pôr no seu nome direitinho, só que você não consegue mais licenciar ele enquanto você não pagar a dívida ativa. Então, isso é um problema muito sério, que falta conhecimento para a população, e eles largam lá e falam, não compensa mais pegar o carro lá. Gente, eu falo para eles, tomem cuidado, porque a dívida com o Estado, ela cresce muito rápido, né? E aí, de repente, seu carro não dá para pagar aquela dívida, não é que você vai ficar livre da dívida, não. Eles vão te cobrar, vai para a dívida ativa da União. Próximo veículo que você comprar, ele entra como garantia daquela dívida. As multas e as taxas também referentes aos veículos que não são pagas, ela fica no CPF do proprietário. Fica. No próximo veículo que ele colocar, ela entra na dívida ativa, nem licenciamento ele não consegue fazer mais. Hoje em dia, Jaime, até os recalços, né? Se você passou no segundo ano que você não fez o recal, né? Recal é quando existe algum defeito de fábrica no veículo, que a própria fabricante chama você para fazer a manutenção gratuitamente. No Brasil, os recais são muito pouco acatados, né? As pessoas às vezes não ficam nem sabendo que tinha um recal para fazer e poucos levam para fazer. Por isso que eles implementaram esse ano essa mudança. Então, se no segundo ano que você não fez o recal, o seu CRLV já não vai mais ser liberado, enquanto você não solucionar o problema. É a pessoa que não ficar atenta mesmo a essas informações, depois pode ter uma dor de cabeça, hein, João? Não é. Vai pegar no bolso. João, tem mais algum assunto em relação a mudanças para esse ano agora, para o início do ano? Olha, basicamente é isso, né, Jaime? Por exemplo, hoje, quem está tentando habilitação, quem já está no processo de habilitação, existe uma coisa que se chama o processo de habilitação, pela legislação, ele tem validade de 1 ano. Durante a pandemia, eles estenderam esse período para o período igual ao do exame médico. Então, quem tem exame médico de 5 anos, vale 5 anos. Quem tem exame médico de 10 anos, vale 10 anos. Ou seja, ele poderia tirar essa habilitação em 5 anos. Só que isso pode voltar. Foi uma medida feita durante a pandemia. Agora, em 2022, esses prazos podem voltar a 1 ano. Então, eu alerto, eu tenho vários alunos aqui que pararam o processo, tipo assim, perderam a pressa, porque esse prazo foi estendido. Então, tome muito cuidado com isso, voltem o mais rápido possível, porque você perdendo todo o processo é muito ruim, você vai ter que iniciar do zero. E é o que a gente fala, Jaime. A habilitação hoje é um documento imprescindível. Hoje você não consegue, às vezes, chegar numa empresa para mostrar o seu talento, o seu valor, porque já no Cine já tem um pedido lá, olha, eu preciso que o cara tenha habilitação ou A ou B, ou A e B, ou C ou D. Então, gente, a habilitação não é uma coisa, assim, supérflua, não. É necessário tanto para homem quanto para mulher, né? Dirigir também é importante, as cidades cada vez maiores, cada vez com mais problema de locomoção, então a gente cada vez mais vai depender do automóvel. Então o chamado, o pessoal fala vencer a pauta, né, João? Vencer as pautas poderão voltar a vencer em 1 ano. Em 1 ano. Eu acredito, né, que o Estado vai dar um prazo, tipo 3 meses, 6 meses, não vai pegar e suportar de uma vez. A partir de amanhã é assim. Eu não acredito nisso porque eu acho que seria uma incoerência muito grande fazer isso. Eu acredito no bom senso deles, já que eles estenderam esse prazo, que agora deu um prazo às pessoas também, né, concluírem o processo. Muito bem. João, podemos mudar de assunto?
Claro, Continuar no trânsito, mas mudar de assunto. Eu claro. queria aproveitar a sua presença, João, para a gente falar um pouquinho de um dos principais temas do trânsito aqui de Arcos, que eu acho que você já deve ter debatido esse assunto pelo menos uma dezena de vezes, né? Mas nunca é demais a gente continuar falando, porque é só assim que a gente vai conseguir alguma mudança. É Sim. referente à o nosso perímetro urbano da BR-354, João. O que está acontecendo na passagem da BR-354 em Arcos? Que loucura, João. Cada dia está pior. Eu tive fazendo há pouco tempo aí nesse ano aqui, 2021, eu fiz um trabalho lá eu te fugiu o nome aqui, na Casanga. Fui conhecer a área deles, da mina e tal. E até a pessoa que me recebeu lá, o Kaique, né? Ele passou o seguinte: existe um novo processo aí, não sei de quanto tempo que ele tem, mas ele é recente, de se usar o pó calcário, né? A pó de pedra. Até eu vi uma matéria essa semana aqui, na área da agricultura. Então, isso aumentou demais a demanda. Tinha uma área deles lá que era tipo assim, o lixo da pedra, né? Aonde que eu não dou para tirar? E agora eles estão vendendo isso. Eles acharam mercado para isso. Entende? Isso que aumentou demais a demanda nessas empresas. Então, a solução ela não é simples, né? Às vezes as pessoas buscam soluções simples, mas a solução é igual remédio, né, Jaime? O remédio bom é aquele que é amargo. Não adianta você querer achar remédio doce, não, né? Então, você vai ter o remédio que é necessário. Existem algumas soluções, mas todas elas demandam custo, né? E alguém vai ter que arcar com esse custo. Esperar que o Estado, o federal, arque com esse custo, eu acho que pode acontecer, mas deve demorar bastante. Então, eu acho que os maiores interessados é a prefeitura e as próprias empresas. Então, as empresas também têm que pensar no que elas estão perdendo por causa desse fluxo que ela não consegue dar vazão, né? A gente está vendo aí as empresas, elas estão tendo problemas internos, já, né? De distribuição, de locomoção de veículos dentro da própria unidade deles. Imagina como é que está nas ruas. Já não foram preparadas para isso, né? Não tem estrutura. Então, o ser humano ele é muito assim, né? Ele procura muita saída imediata, né? E geralmente ela não é a melhor, né? Por exemplo, eu já ouvi falar, vamos alargar a BR-354. Não adianta, pode criar 2 faixas, 3 faixas. Do jeito que está, na estrutura que está, vai continuar o problema, né? Ele pode dar uma melhorada 5 meses, 6 meses, um ano, e depois o problema vai voltar. Eu acho que a gente tem que pensar numa solução mais definitiva, uma solução moderna, ver o que as outras cidades estão fazendo. Tem outras cidades com a mesma situação nossa, às vezes não é calcário, mas com ferro, com aço, com outro tipo de material, mas que também tiveram o mesmo problema, né? E atrás disso daí, ninguém é dono da verdade. Eu acho que é o ponto principal. A gente tem que ter a cabeça aberta e correr atrás de soluções para achar uma solução que seja, pelo menos, a médio e longo prazo. Não adianta solução para um ano. João, na sua opinião, muito se fala em colocação de passarela, de semáforo, igual foi colocado. Isso são soluções paliativas que o semáforo provou não ser eficiente, né? O semáforo, no primeiro momento, até deu um pouquinho de resultado, uma melhora, mas hoje ele é um grande causador de engarrafamentos ali no Pulo do Gato, também no Poço Teixeirinho. Então, você acredita que a solução é realmente o anel viário, a construção do anel viário? O anel viário, ele é uma solução, desde que também seja criadas leis dentro do município proibindo a construção de casas de loteamento ao redor do lote do anel viário. Tanto casas quanto comércio, que foi o grande erro nosso aqui em Arcos. Você pega a BR-354 só no trecho de Arcos que é movimentado, que tem comércio desse jeito. Não tem mais nenhum lugar da BR-354 desse jeito aqui.
Pode ter um comércio ou outro, mas isolado, não é? Nosso comércio praticamente está na BR-354. Então, isso já foi um erro. Então, se for mudar para lá, que é uma solução, claro. Primeiro, que vai levar os veículos mais próximos das grandes indústrias, né? Casanga, Belocal, CSN e outras, né? Isso também já vai ajudar. Mas também tem outras coisas, como modernas, como estão se fazendo hoje, como Divinópolis, que é elevar a via, né? Fazer como se fosse a trincheira, mas no nível, né? Você não vai criar túneis, não. No mesmo nível, você vai elevar a rodovia. Porque daí você fica com fluxo livre, tanto para pedestre quanto para veículos. Acaba com o semáforo. Isso vai fazer com que a rotatividade seja maior. E implantação, Jaime, de políticas, né? Como São Paulo, por exemplo. São Paulo tem o rodízio, né? Que é o horário de pico, que é das 7 da manhã às 10 e das 17 às 20 horas. Então, é sabido, por exemplo, que caminhão gosta de rodar à noite, justamente por causa do aquecimento, né? Então, eu estava conversando com um rapaz que mexe com radiador, e ele estava falando, não, o caminhoneiro gosta de viajar à noite, porque à noite é mais fresco e tem menos problema com aquecimento. Então, pode-se implantar horários alternativos para a retirada desses produtos nas empresas. Então, eu conversei com uma outra pessoa e ele falou assim, João, eu gastava 20 minutos da minha empresa para minha casa. Hoje eu estou gastando 1h30, 1h20. Por que não se proíbe, então, a retirada ou o trânsito dos veículos nesse horário em que o trabalhador está entrando e saindo das empresas? Está faltando também, já um pouquinho de, né, estratégia, de movimentar. O problema, lógico que a gente tem que conversar, o diálogo é a base de tudo, né, na vida da gente, mas o diálogo é seguido de ação, né? Tem que ter alguma ação. Se não tiver ação, como é que vai se melhorar? João, mas toda vez que essas empresas são chamadas para conversar, especificamente aqui em Arcos, parece que eles estão meio fora da realidade, né, João? Eles não sugerem nenhuma estratégia que venha de encontro à melhoria. Parece que eles estão querendo sempre que o município dê alguma coisa e eles fiquem lá só recebendo. E nunca eles têm iniciativas como a que você está dizendo, de talvez alterar o horário da expedição dos materiais, né? Para facilitar, inclusive, para eles, a chefia e os funcionários ter acesso à empresa. Então, são coisas, pequenas ações que poderiam pelo menos amenizar, mas a gente não vê isso acontecer. Mas a Câmara pode fazer isso, Jaime. Foi o que foi feito lá em País. Você viu que País tem uma placa lá que é proibido o trânsito de alguns tipos de caminhões? A Prefeitura pode fazer isso. Ela vai implementar um sistema parecido com o de São Paulo, que é o rodízio, né? Eu falo, ó, nesse tal horário, esse trecho não pode transitar veículos de tal peso, né? Para facilitar a entrada e a saída das empresas. Então, eu acho que tem que ter o consenso, né? Eu acho que nada que é imposto, né? Que é enfiado goela abaixo, não, nada faz bem. Mas a partir do momento que a gente tem o consenso do problema, é chamar essas empresas e elas se conscientizar do problema, a prefeitura, através da Câmara, por exemplo, implantar soluções. Falar, você tem uma solução melhor? Se você não tiver, a partir do 1º de janeiro vai ser feito isso. Que, a nosso ver, é a única solução que a gente tem na mão agora. Tendo coisa melhor, vocês trazem que a gente implanta. Né? Bem, João, com relação ao trânsito interno da cidade, a gente já participou junto de reuniões, comissões de trânsito e vem debatendo isso já há muitos anos, você participando ativamente aí à frente dessas discussões. Você considera que as mudanças que foram feitas nesses anos recentes agora surtiram efeito, houve uma melhora, João? É complicado falar isso, né, Jaime? A gente tem vários administradores aí que nos têm ajudado também, principalmente no ramo das autoescolas, mas
a inércia no trânsito de Arcos é grande demais, né? Um dos motivos é dinheiro. Eu fui numa reunião, a sorte é que o prefeito não estava, porque o sangue me ferveu, quando me falaram que eles tinham R$ 5.000 para implantar no trânsito, para fazer placa, lombada. Eu tinha acabado de gastar numa reforma aqui na autoescola R$ 30.000. Uma reforma que eu fiz na motopista. Eu falei, gente, R$ 5.000 não faz nada. Você não é nem para mim estar aqui discutindo trânsito. Você tem R$ 5.000 na mão. Eu vou fazer o quê com R$ 5.000? Então, esse ano aqui, inclusive, eu conversei com o presidente da Câmara, o Ronaldo. Falei para ele, nós precisamos fazer uma lei para destinar uma verba para o trânsito no começo do ano. O trânsito em Arcos está vivendo de esmola. O pessoal que trabalha no trânsito não é culpado. Eles não têm dinheiro. Como é que você vai fazer alguma coisa sem dinheiro? Faz na sua casa uma pintura sem dinheiro. Não tem jeito. Nem que você queira. Então, precisa ter lá, não sei se 500 mil, R$ 1.000.000, que não é muito dinheiro para o trânsito. Percebe? Mas eles precisam ter uma projeção a nível de ano para saber o quanto eles podem gastar por mês, e aí todo mês fazendo uma obra, todo mês você melhorando o trânsito, com o passar do tempo, né, o trânsito se ajusta, o trânsito entra nos seus eixos. Então a gente tem problemas sérios de sinalização, né? Sinalização errada, sinalização que se apaga, porque até se fazer uma nova licitação, até se arrumar algum dinheiro, o dinheiro ele é manobrado de um lugar para o outro, porque o trânsito não tem verba. Não tem uma verba específica no começo do ano. Então, é um setor, por exemplo, a Câmara devolveu 200 mil, vai 20 mil para o trânsito. Tem que comprar as tintas, a empresa tal deu as tintas. Não dá para ver, isso aí para mim é esmola, né? O trânsito, segundo a Organização Mundial da Saúde, Jaime, o trânsito é o principal fator de estresse de uma população. Eu fiz uma pesquisa em 2014, para fazer uma palestra na CSN, e eu levantei os últimos 10 anos, que é de 2004 a 2014. O trânsito de Arcos cresceu mais do que a média nacional. Na época era 217%, e a média nacional estava por volta de 208%. Então você vê que Arcos é uma cidade pequena, relativamente pequena, né? Como cresce o trânsito dela. Eu acho que hoje nós estamos muito mais, com o trânsito crescendo muito mais rápido ainda. Então, trânsito crescendo rápido, a gente também tem que ter soluções rápidas para o trânsito, senão acontece o que está acontecendo agora com essas empresas aí, né? Não consegue nenhum veículo chegar lá para eles poderem vender o material deles. Muito bem. Ô, João, no seu entendimento, o trânsito deveria ter uma verba específica na lei das diretrizes orçamentárias, né? No orçamento do município deveria constar a verba para o trânsito. O presidente falou se isso é possível, João? Olha, eu até passei para ele num grupo do WhatsApp que a gente está, né? A gente mencionou isso. Agora tem que se ver essa parte legal. Eu creio que sim, né? Porque hoje o trânsito ele está municipalizado, existe uma secretaria de trânsito, né? Existe até um diretor, um responsável. Então, acho que é um passo que antes não tinha, né? Já quando o Denilson saiu, já deixou isso meio caminho andado aí. Acho que está faltando alguma coisa, até para se implementar, né? Fiscalização, né, Jaime? É uma coisa que a gente cobra muito da prefeitura. A Polícia Militar, hoje, era a única responsável em fazer a fiscalização. Eu concordo com a Polícia Militar que a parte do policiamento ostensivo é muito mais importante do que a fiscalização. E a gente não pode reclamar da Polícia Militar aqui em Arcos, né, chefe? A gente tem segurança. É uma cidade segura, uma cidade com baixo índice de criminalidade, né? Isso, eu acho que é um dos alicerces de uma sociedade, é isso. Mas a prefeitura, ela tem como ajudar nessa fiscalização. Então, já que a Polícia Militar tem um limite de contingente, é mais difícil, o Estado que precisa mandar mais contingente, a prefeitura tem que provar isso, o processo é mais complexo, por que não se implementa a fiscalização dentro da prefeitura? Já que o trânsito já está municipalizado e ela pode fazer isso. Sabe, isso ia resolver bastante problema de trânsito. Porque não adianta você criar leis, você
sinalizar locais, ó, aqui só pode estacionar moto, aqui só pode estacionar carro, se não tem fiscalização, o povo não cumpre. Infelizmente é assim. Eu fui sábado agora no centro da cidade, tinha moto estacionada em vaga de carro, carro fora da vaga, né? Comendo 2 vagas de estacionamento. É o que a gente vê, né? Porque não tem fiscalização. Muito bem, João. João, eu queria muito te agradecer, né, por esse tempo participando conosco. Tenho certeza que vou te convidar outras vezes, né? E com certeza você vai estar firme com a gente aqui. Mandar um abraço para todo o pessoal, não só da Autoescola Educar, também o pessoal lá da PCN, viu? Tô sempre acompanhando o seu programa, o programa Falando de Trânsito, e tá de parabéns, né? Se Deus quiser, o ano que vem, firme de novo aí, depois das férias, né? E conte sempre conosco, viu, João? Ok, eu agradeço essa oportunidade aí de poder falar um pouquinho sobre trânsito. Queria deixar claro isso, gente. O nosso objetivo é sempre melhorar o trânsito de Arcos, porque a gente também depende dele, a gente trabalha no trânsito. As críticas são no modo de construir, de poder colaborar para melhorar. Então, sempre que a gente puder, sempre que os órgãos públicos precisarem, a gente também está aqui disponível, né, para correr atrás da legislação, para ver o que melhor pode ser aplicado, para poder colaborar. Para você que está acompanhando a nossa programação, um forte abraço, um abraço para o João, toda a equipe, e a gente volta no próximo programa com outro assunto importante aqui para a nossa comunidade. Agradecer a audiência do programa Cara a Cara e a gente volta no próximo programa. Um abraço e até lá. Um abraço. Tudo bem, João. Bacana demais. Valeu, meu filho.